da Rede Alesp. Pois é, Fábio, o Jornal da Rede Alesp vai conversar agora com a Rita Rolo. Ela é secretária de saúde do município de Cabreúva, no interior paulista, e ela nos fala aí sobre as ações de saúde em Cabreúva. Bom dia, secretária. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, obrigada pelo convite e pela oportunidade da participação. Obrigado à senhora. Secretária, recentemente, dia 20, foi anunciado duas novidades para o enfrentamento do coronavírus na cidade. A criação de um centro referenciado para testagem, um CRT, e um protocolo de profilaxia, que entra na lista de medidas preventivas da doença. A senhora pode explicar para quem está em casa sobre essas novidades? Sim, nós acompanhamos as deliberações e orientações tanto da Secretaria de Estado de São Paulo, Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde, em relação às mudanças frequentes de protocolo para testagem. E no momento em que o último protocolo foi anunciado, que é uma ampliação de testagem para pessoas que seriam contempladas com o teste PCR, a partir do 3º dia de sintomas até o 7º dia e a partir do 8º dia o teste rápido, nós entendemos que havia necessidade de ter uma referência para esses pacientes, porque no momento que eles são atendidos, numa unidade de saúde de urgência e emergência, nós temos duas aqui no município, que é o PS da Santa Casa ou a UPA do bairro Jacaré, e também as unidades de saúde que estavam fazendo acesso avançado, nas agendas, atendendo inclusive Covid, num fluxo diferenciado dentro de cada uma dessas unidades. Muitas vezes o paciente tem a clínica com sintomas, é medicado, é atendido, mas não está ainda na data certa para a coleta do exame. Então, quando ele está com critérios de medicações, após avaliação médica, e critério de coleta do exame, ele já faz essa coleta na unidade de urgência e emergência. Se ele não está na data correta ou ele é referenciado de uma unidade básica de saúde, esse exame é agendado no centro de referência para testes, e se ele passou desses 7 dias, então o PCR vai ser substituído pelo teste rápido. Nós já estamos funcionando ali há algumas semanas e o resultado tem sido muito bom, porque nós conseguimos atender 4 pacientes por hora. A equipe que está à frente é a equipe de odontólogos, que também tem a deliberação para fazer essa coleta com uso de paramentação adequada. Isso também previne um pouco o risco de contágio para os nossos funcionários, porque no momento da coleta existe um kit de EPI específico para coleta. E ele vai se paramentar e se desparamentar várias vezes ao longo do dia. E no centro de testagem, não. A equipe está preparada e vai se desparamentar menos vezes, com menor risco de contaminação. Também o protocolo de profilaxia, dentro do nosso comitê de protocolos para o coronavírus, que a gente compôs agora em fevereiro desse ano, antes mesmo do início da pandemia por aqui, nós fizemos um subgrupo de estudos para estudar um pouquinho a respeito de profilaxia. Era um assunto que vinha muito na pauta, e aí existia uma demanda tanto dos profissionais de saúde por essa pauta, como também da própria população. E aí chegou-se a um protocolo municipal, a equipe escolheu uma medicação como profilaxia, e eu faço parte do grupo porque eu sou nutricionista e eu deliberei em relação a imunonutrientes. A gente fez um kit de imunonutrientes específicos para fortalecer, então, a imunidade tanto da nossa equipe, porque esse protocolo teve como alvo profissionais da saúde, os familiares desses profissionais de saúde e também pacientes que tiveram como resultado positivo para a Covid. Os seus familiares do núcleo contactante direto também receberam essa medicação para mais uma tentativa também de bloquear o processo e a cadeia de contágio e a disseminação do vírus. Interessante isso que a senhora está falando. Quer dizer que hoje até mesmo os familiares de pessoas que aparecem nesses centros suspeitas e depois é confirmado um caso de infecção de coronavírus, mesmo os familiares também recebem já uma medicação e um acompanhamento?
Sim, a gente, isso é uma coisa foi bastante discutida no nosso grupo, né, de estudos, porque como tudo muito novo em relação ao Covid, a gente não tem estudos científicos que nos respaldem plenamente. O que a gente tem são casos de sucesso na verdade, são questões clínicas de observação que toda a equipe se baseou para poder deliberar. Existem outros estados, outros municípios e até outros países que utilizaram não só uma medicação, mas um kit de medicamentos. Aqui a gente deliberou por uma só, que assim a quantidade possível de efeito colateral é quase nula. E com essa receptividade da população, os parentes da pessoa infectada, vocês têm sentido um retorno? Como que eles acabam enxergando todas essas preocupações? Para eles, diminui o tempo de atendimento? Quais os benefícios que a população consegue enxergar de imediato com todas essas medidas, secretária? Olha, nós percebemos que isso trouxe um momento de mais calma à população. Eu acredito que também não seja somente este o motivo, né? Nós estivemos aí nos meses de junho e julho com momentos bastante difíceis aqui no município, uma taxa de contágio muito elevada, a gente teve surto de coronavírus dentro de um frigorífico que tem aqui mais de 1.000 funcionários, 2/3 desses profissionais se contaminaram, então foi um momento bastante difícil, foi um momento de bastante mortes na cidade, a gente tem aí 37 mortes, e diante dessa situação, desses momentos mais críticos, muitas ações foram tomadas, né? A gente teve decreto municipal retrocedendo da fase laranja para a fase vermelha, antes mesmo do decreto estadual. A vigilância sanitária e epidemiológica tiveram ações muito importantes diante desse momento mais complicado, porque junto ao Ministério Público do Trabalho foi feita uma demanda para eles e foi um trabalho em conjunto com o Ministério Público do Trabalho. A empresa testou todos os seus funcionários, ela também afastou os funcionários que estavam assintomáticos ou pré-sintomáticos que deu positivo, fez uma quarentena. Nós tivemos no total cerca de 20 empresas, com menor proporção do que essa empresa que eu citei, com surto epidemiológico. Todas as empresas foram orientadas e receberam notificações para que fizessem, então, seus planos de contingenciamento para diminuir a taxa de contaminação entre os seus colaboradores. Fizemos limpeza de vários pontos da cidade, né, com muita frequência, isso a gente continua fazendo, a desinfecção. Eu acho que assim foi um conjunto de ações. Inclusive, fizemos também um inquérito epidemiológico entre os nossos funcionários da saúde, porque nós queríamos identificar quais eram os funcionários das equipes que estavam na linha de frente e que podiam estar com Covid assintomaticamente e estar alimentando a cadeia de transmissão dentro das equipes. E nós tivemos, por exemplo, no momento de maior pico de transmissão, numa única unidade de saúde nossa, que é a unidade de pronto atendimento médico do Jacaré, precisamos afastar cerca de 26 funcionários com Covid. Eu acredito que essas ações somadas umas às outras trouxe o momento que nós estamos vivendo agora, que há quase 2 semanas estamos sem nenhum caso de mortes, a nossa taxa de contágio diminuiu bastante, a gente está testando mais, mas na última semana nós tivemos só 7 casos positivos. Então, acredito que estamos num momento tranquilo, perto do que passamos, mas, porém, estamos alertas, porque nós estamos na fase amarela, então aumentou-se a flexibilização, estamos com o comércio e outros setores não essenciais voltando a funcionar. E isso nos preocupa bastante. Diante dessa situação, eu tenho feito toda semana reuniões com empresários, nós separamos por setor, fazemos reuniões online, e eu faço orientação para eles. Primeiro eu falo da situação epidemiológica do município e faço orientações para que todos elaborem seu planejamento de contingenciamento, que é extremamente importante e é uma responsabilidade do empregador, do funcionário, do cliente. E esse
Plano de contingência, ele deve ser, então, protocolado à Secretaria, na Vigilância Sanitária, e vai ser deliberado como deferido ou indeferido para alguns ajustes. E isso faz com que todos se envolvam no controle e no combate da disseminação do coronavírus. Secretária, a cidade está, eu estava vendo aqui notícias, o pessoal estava mandando para a gente, a cidade está há 10 dias sem casos de coronavírus. Sim. Não, sem mortes, né? Sem mortes, né? Há quase uma semana já. Pois é, a que a senhora deve a isso, né? Vocês conseguiram criar algum mecanismo, alguma forma de evitar? O sistema público de saúde aí é bacana no atendimento, vocês têm respiradores. O que a senhora se deve esses 10 dias ou mais, sem mortes? Eu acho que, como eu disse anteriormente aí a você, todas essas ações conjuntas, a gente conseguiu diminuir a taxa de contágio. Eu acho que isso é a primeira questão. A segunda questão, a gente acredita que a questão da estratégia da profilaxia tenha contribuído também. Testar mais para diagnosticar mais rapidamente, e o tratamento precoce favorece bastante. Infelizmente, os casos que tivemos semana passada de atendimento foram pessoas que nos procuram já com uma situação de estágio mais agravado da doença, né? Isso faz com que o paciente acabe tendo uma evolução, né, em virtude do atendimento mais tardio, uma evolução mais para agravamento. Mas nós nos preparamos, sim, para esse momento, tanto que nesse pico de contaminação que foi no mês de julho, fim de junho, começo de julho, por exemplo, num dos dias de maior preocupação, estivemos com 8 pacientes na UPA para transferência e 3 na Santa Casa. Nós preparamos as unidades. Na UPA a gente criou uma enfermaria com 3 leitos exclusivos semi-intensivo para Covid. Mesmo assim, continuamos fazendo os outros atendimentos com a outra estrutura que já tínhamos, né, para pacientes não Covid. E nesse período mais complicado, não faltaram leitos, atendimento, medicações, nem tampouco faltou transporte para transferência. A gente tem uma estrutura de ambulâncias, temos 6 ambulâncias para transferência de pacientes, com equipes de enfermeiros, técnicos, e as nossas referências são pactuadas junto à nossa Regional de Saúde, que é a Regional de Saúde Campinas. Nosso município estruturante é Jundiaí, e também dentro do plano de contingência de saúde de Cabreúva, da região de Jundiaí, da região de Campinas, ficou pactuado as nossas referências. Então, nossos pacientes, dependendo da situação, em algum momento, eles eram encaminhados todos para o São Vicente. Num segundo momento, leitos clínicos para Itupeva, que pactuou leitos clínicos. Depois eles habilitaram leitos de UTI também, e os hospitais de campanha em São Paulo. Então foi assim, eu acredito que a nossa região ficou extremamente organizada e conseguiu dar conta dessa demanda, principalmente desse momento mais crítico, né, que foi os meses de junho, final de junho, começo de julho. Secretária, agora que a gente vive um momento de flexibilização em praticamente todo o estado, e Cabreúva, aí, com todos os dados e todas as informações que a senhora está nos apresentando, vive um momento bem melhor em relação à doença. Isso depois de muito trabalho. Tudo que a senhora está descrevendo aí para a gente mostra que o trabalho tem sido intenso. Em relação ao comércio, o que está aberto, já está aberto, funcionando, e o que ainda está fechado em Cabreúva? E o que levou a determinados comércios já estarem abertos e esses que estão fechados, por quais motivos ainda estão fechados? Okay. Nós respeitamos o decreto estadual e acompanhamos as mudanças de fase de acordo com o que foi deliberado em relação ao faseamento. Então, a última deliberação ampliou o tempo de abertura de todo o comércio para 8 horas dias. Todos já vinham sendo preparados, né, em relação à questão dos seus planos de contingência. Lanchonetes, restaurantes e bares estavam funcionando só no sistema delivery, e agora já podem, dentro do contingenciamento,
estabelecido como regramento atender atender os clientes dentro da própria unidade de serviço, né? Então, eles podem atender dentro do espaço, eles podem conter até 30% ou 40% no máximo de pessoas para consumo local. A gente também não tinha consumo local, né? Academias puderam voltar a trabalhar, inicialmente dentro só de 4 horas, agora acho que a gente passou para 6. Fiquei meio na dúvida agora com o tempo, mas eu acho que é isso. Também academias, estúdios de pilates, que eram os que não estavam ainda autorizados. Também os salões de cabeleireiros. E todos esses empresários tiveram um momento, essas reuniões online que eu havia dito, para receberem as orientações de como se prepararem para a reabertura. A última reunião, semana passada, foi com a rede de hospedagem. Nós temos aqui no município hotéis, pousadas, campings e spa. Então, foram autorizados a voltar a trabalhar dentro do plano de contingenciamento, que é o protocolo sanitário que foi estabelecido. E hoje eu tenho a última reunião, ainda para orientar sobre a questão do plano de contingência, que é com os esportes recreativos, mas ainda não permitido o funcionamento. A gente primeiro está preparando as pessoas, porque eles ainda estão sem trabalhar, e a gente sabe o quanto isso impacta economicamente na vida desses empresários. Tá certo, muito obrigado. A Rita Rolo, secretária de Saúde do município de Cabreúva, no interior de São Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui na Rede Alesp. Eu que agradeço, falar em nome da minha cidade, no momento que estamos felizes pela fase que estamos, embora a gente lamenta e a gente deixa aqui o nosso pesar às famílias enlutadas do município, mas estamos lutando por mais vidas e preservar mais vidas. Tá certo, muito obrigado.